Fala, fiel! Olha só o clima que tomou conta do Parque São Jorge nesses últimos dias. A torcida já percebeu que aquele suposto sossego na tabela não passa de ilusão, porque o campeonato está afunilando e o Corinthians segue patinando num terreno que deveria estar dominado há muito tempo. O torcedor olha para a parte de baixo da classificação e vê uma movimentação que ninguém imaginava semanas atrás. O Vitória resolveu acordar, começou a pontuar e já coloca pressão em quem achou que estava livre. Juventude e Fortaleza ainda não caíram matematicamente e, se embalam uma sequência mínima, podem ultrapassar quem está dormindo no ponto. Para alguém subir, outro tem que descer. E é exatamente por isso que o alerta acendeu. Enquanto isso, Santos e Internacional seguem rondando aquela faixa perigosa da tabela e ainda vão se enfrentar, o que vai embaralhar ainda mais a disputa. O Internacional ainda entra em campo antes desse confronto direto e, dependendo do resultado, pode deixar tudo totalmente nivelado ali na parte quente da classificação. E aí você olha para o Corinthians, com seus 42 pontos, e percebe que nada está garantido. O número mágico dos 45 segue distante demais para quem prometeu brigar na parte de cima. E agora precisa correr atrás para não entrar numa fria nas últimas rodadas. É estranho ver um clube do tamanho do Corinthians lidando com esse tipo de cenário. Falta pouco para o fim do campeonato, restam 5 jogos contando esse clássico contra o São Paulo, e ainda assim a equipe não conseguiu confirmar matematicamente sua permanência na elite. Ninguém imagina que o time vá perder tudo, mas o fato de ainda estar fazendo essa conta mostra quanto a campanha foi abaixo do que se esperava. E pior, o time parece ter aquela mania de relaxar justamente quando não pode. Em vez de encarar o Brasileirão como obrigação, às vezes parece que parte do elenco está com a cabeça em outra competição, pensando em férias, pensando na Copa do Brasil, pensando em qualquer coisa que não seja somar pontos. Por isso esse duelo contra o São Paulo ganhou uma urgência enorme. Um empate até segura a bronca momentaneamente, mas mantém o Corinthians preso naquela faixa desconfortável que não garante nada e ainda dificulta até uma classificação para a Copa Sul-Americana. E precisa dessa classificação, porque além de calendário, o torneio internacional virou uma das poucas chances reais de brigar por título e abrir caminho para uma vaga na Libertadores da próxima temporada. Um troféu da Sul-Americana colocaria o Corinthians de novo no mapa e ainda traria um dinheiro importante. Por isso, não dá para aceitar essa posição de 14º lugar com tanta naturalidade. E se dentro de campo o time tenta se arrumar, fora dele as dúvidas aumentam. O treinador ainda não sabe se vai poder contar com Hugo Souza, Maicon e Memphis Depay, todos com situações diferentes. O goleiro levou uma pancada, o volante lidou com uma inflamação e o atacante perdeu alguns treinamentos por causa das viagens com sua seleção. Eles até treinaram com o grupo, mas não têm presença assegurada. Caso não possam atuar, Felipe Longo deve assumir o gol e Charles entraria para formar o meio-campo com Martinez e Bidon, um trio que já trabalhou junto algumas vezes. André voltou a ser relacionado e tem qualidade para assumir a posição, mas passou tempo demais fora e dificilmente começará jogando. Na linha defensiva, Tchoca e Gustavo Henrique formam a dupla de zaga, enquanto Mateuzinho e Matheus Bidu ocupam as laterais. Lá na frente, Carrilho aparece como opção criativa, com Memphis e Yuri Alberto oferecendo mobilidade e presença diária na área. Se o atacante holandês não puder atuar, Guinegão entra como alternativa. Não tem muito segredo. O técnico deve manter a base que já vinha sendo utilizada, apenas ajustando as peças conforme a condição física de cada um.
A grande questão é que o time precisa entrar em campo ligado, consciente do tamanho da responsabilidade e do momento. A pontuação pode não representar perigo imediato, mas é incômoda, pesada e impede qualquer sensação de tranquilidade. O confronto contra o São Paulo, porém, não é simples, embora o rival também viva um período conturbado. O tricolor ainda sonha com uma vaga no grupo dos 7 primeiros, mas já está longe demais do balizador da rodada. A diferença é grande e cada tropeço afasta ainda mais essa possibilidade. Para piorar, o time está desfalcado demais. A lista é enorme e atinge praticamente todos os setores. Tem jogador da base com bronquite, tem atleta com problema cardíaco que tirou o zagueiro de combate por tempo indeterminado, tem atacante que praticamente não volta mais este ano, tem lateral improvisado porque os dois da posição estão fora, tem volante machucado, tem atacante titular de fora, tem meio-campista que faz falta demais. Com isso, o treinador do São Paulo deve montar uma equipe quase alternativa, com muitos garotos do sub-20 entrando para completar o elenco. A zaga deve ter 3 defensores, com Tolói ou Ferrarese ao lado de Alan Franco e Sabino. Nas alas, depende bastante de quem tiver condições mínimas de atuar. Pode aparecer o Mike pelo lado direito, pode ser Cedric, e pelo lado esquerdo provavelmente o Ferreirinha terá que fazer a função. No meio de campo, Pablo Maia é dúvida, então Bobadilla pode assumir o setor com Luiz Gustavo e Alisson. E lá na frente, Luciano e Tapia devem compor o ataque. É um time funcional, mas claramente limitado pelas ausências e pela maratona de jogos. E aí entra o peso do retrospecto. Dentro da Neoquímica Arena, o São Paulo praticamente não vence. É uma vitória na história, alguns empates e um domínio absurdo do Corinthians. Isso sempre influencia o clássico. Porque a atmosfera muda, a torcida empurra e o adversário sente. Mesmo com ausências importantes, como Garro suspenso e Ranielli machucado, o Corinthians chega com elenco suficiente para brigar de igual para igual e, pela lógica do momento, até com mais força. Memphis vem sendo decisivo quando está em campo, Carrilho cresce a cada jogo, Yuri busca retomada. Mateuzinho aparece bem, Bidu tenta se firmar, e a defesa precisa apenas manter o foco. Além do campo, surgem histórias que mexem com o ambiente político do clube. O vice-presidente do Corinthians apareceu para se defender publicamente após ser citado em um relatório que aponta supostas irregularidades no manejo de materiais esportivos. Ele afirma que o documento não condiz com a realidade e que apenas uma parte dos itens mencionados passou por sua autorização, todos direcionados para atividades internas do próprio clube. O restante, segundo ele, teria sido movimentado por outras pessoas e sem qualquer ligação direta com seu nome. O dirigente ainda ressaltou que, na gestão passada, havia falhas no controle de estoque e que isso já foi corrigido pela atual administração. Essas situações extra-campos podem até não interferir diretamente no jogo, mas criam discussões e ruídos no momento em que o time mais precisa de foco. E, no fim das contas, tudo converge para o clássico. O Corinthians entra pressionado pela tabela, pressionado pelo rendimento e pressionado pela obrigação de vencer para respirar, para afastar qualquer sombra de risco e para seguir acreditando em algo maior na temporada. A torcida sabe disso, o elenco sabe disso, e o rival chega com tantos problemas que o jogo vira uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. E quando a bola rolar, a Fiel quer ver um Corinthians que mude a postura, que não entre sonolento como aconteceu em outros jogos recentes.
A impressão que ficou nessas últimas rodadas é de um time que, por vezes, parece desligado, como se estivesse esperando que o jogo se resolvesse sozinho. E clássico não se resolve sozinho. Clássico exige intensidade, leitura rápida, pressão em cada dividida e, principalmente, personalidade para não se abalar nos primeiros erros. O torcedor sabe que o São Paulo vai chegar remendado, mas também sabe que esses jogos costumam despertar algo diferente nos rivais. Mesmo com tantos desfalques, o tricolor deve vir fechado, tentando explorar transições, esperando o Corinthians se complicar na saída de bola. Algo que já aconteceu em outras partidas e precisa ser corrigido. O Corinthians, por sua vez, precisa entender que o momento pede protagonismo. Não dá para esperar o adversário oferecer espaço, não dá para entrar tímido, não dá para tocar a bola de lado como se estivesse administrando vantagem inexistente. Tem que buscar o jogo, tem que assumir o risco, tem que entender que cada ponto agora vale um peso enorme. A própria torcida já percebeu que a equipe só cresce quando impõe velocidade, quando aperta a marcação e quando consegue empurrar o adversário para trás. Yuri Alberto precisa ser abastecido, Memphis precisa receber a bola onde é decisivo, Carrilho precisa participar mais do último terço, e o meio-campo tem que estar compacto para não deixar o São Paulo respirar. Uma das preocupações é justamente a recomposição, principalmente se Maicon não puder atuar. A ausência dele altera demais o equilíbrio entre defesa e ataque, porque é o jogador que faz a proteção imediata da zaga e dá liberdade para os demais trabalharem. Charles tem personalidade. Martinez evoluiu. Bidon tem qualidade, mas juntos formam um setor que ainda busca ritmo ideal. Por isso, cada detalhe nesse clássico precisa ser observado, porque o São Paulo deve apostar em bolas longas, infiltrações rápidas, explorando exatamente esses espaços entre os volantes e os zagueiros. É um tipo de jogada que já gerou problemas para o Corinthians ao longo do campeonato e que não pode se repetir. A defesa, apesar de irregular, mostrou evolução em alguns momentos. Tchoka e Gustavo Henrique, quando concentrados, conseguem fazer um jogo seguro, mas não podem se dar ao luxo de desligar por um lance sequer. O São Paulo, mesmo quebrado, tem jogadores que gostam de finalizar de média distância e que aproveitam qualquer cochilo. O lado esquerdo do Santos, o torcedor já viu o filme antes. Se deixar o rival infiltrar pelos lados, complica. A dupla de laterais tem que estar firme, principalmente porque o Corinthians costuma sofrer quando é obrigado a recompor correndo para trás. É por isso que a pressão na saída de bola adversária se torna tão fundamental para impedir o São Paulo de ter tempo e espaço para construir. E aí entra o papel da Neoquímica Arena. O estádio, por si só, já cria uma atmosfera que costuma pesar contra o adversário. A Fiel sabe empurrar, sabe pressionar, sabe transformar o ambiente num caldeirão quando percebe que o time precisa de energia. O retrospecto impressionante dentro de casa não existe por acaso. O São Paulo entra sempre desconfiado, sempre receoso, sempre com aquele peso histórico na cabeça. É justamente isso que o Corinthians precisa usar a seu favor, porque clássico também se ganha na mente. Quando o ambiente pressiona, quando o adversário sente, quando o Corinthians acelera, a história costuma mudar rapidamente. Mas, claro, isso tudo só funciona se o time tiver mentalidade de decisão. Falta pouco para o fim do campeonato. E essa reta final pode determinar muita coisa para na temporada seguinte. Jogadores que querem permanecer precisam mostrar consistência. Jogadores que querem espaço precisam mostrar personalidade. Jogadores que querem virar referência precisam aparecer em jogos como esse.
E além de tudo isso, existe a motivação de tentar resgatar o mínimo de dignidade em um Brasileirão tão irregular. É inacreditável que o clube esteja até agora fazendo conta para somar 45 pontos, mas é essa a realidade. E fugir dela não vai resolver nada. Enquanto isso, fora das quatro linhas, o ambiente político segue agitado. A defesa pública do vice-presidente chamou atenção porque envolve números, relatórios e situações que geram questionamentos sobre organização interna. Quando surge qualquer indício de descontrole administrativo, o clube inteiro sente as repercussões. Mesmo que o dirigente garanta que não houve proveito pessoal e que os materiais retirados foram usados exclusivamente em atividades do Corinthians, a discussão se espalha e vira pauta entre torcedores, conselheiros e até funcionários. E, em uma temporada tão sensível, qualquer turbulência que desvie o foco já preocupa. Esse tipo de ruído acaba aumentando a cobrança sobre o departamento de futebol. Porque quando a parte política está quente, o torcedor vira os olhos para o campo esperando que, pelo menos ali, haja alguma resposta. Só que essa resposta precisa vir com atuação convincente, com vitória em clássico, com postura compatível com o tamanho da instituição. E é justamente isso que o Corinthians deve levar para dentro de campo. A consciência de que a cada jogo a cobrança aumenta, não porque a torcida é exigente, mas porque o time deixou a situação chegar nesse ponto. Agora, não dá para empurrar mais nada com a barriga. O São Paulo chega fragilizado. Mas nessas horas, todo cuidado é pouco. Clássico, ignora momento, ignora desfalques, ignora histórico. Basta um lance para mudar o ritmo, basta um vacilo para complicar tudo. O Corinthians precisa entrar sabendo que tem obrigação de se impor, mas sem confundir isso com afobação. É controle, intensidade e inteligência. Se fizer isso, tem tudo para assumir o protagonismo. Abrir vantagem cedo e dominar o jogo. Se entrar desligado, a partida pode tomar um rumo completamente diferente e aí vira drama, exatamente o que a torcida não aguenta mais viver. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Roger Guedes pode estar prestes a protagonizar um dos retornos mais comentados do futebol nacional. Nos corredores do clube, o burburinho cresce a cada hora, alimentado por conversas sussurradas, mensagens cifradas e olhares que parecem esconder mais do que revelam. A possibilidade de ver novamente o atacante vestindo a camisa do Corinthians tem mexido com o ambiente alvinegro e provocado uma onda de expectativa que já se espalha entre torcedores, dirigentes e até dentro do vestiário. Segundo relatos que circulam entre pessoas próximas ao jogador, Roger estaria disposto a reatar sua relação com o clube. Motivado por um misto de identificação com a torcida e vontade de reencontrar o protagonismo. Alguns funcionários chegaram a comentar que o clima no CT mudou após rumores de que o atacante teria feito contato direto com membros da comissão técnica, alimentando a ideia de um reencontro que muitos julgavam improvável. O movimento ganhou força quando torcedores passaram a relatar aparições do jogador em locais próximos à Zona Leste, criando um clima de caça ao tesouro que elevou ainda mais a tensão. Nas redes sociais, publicações vagas e curtidas misteriosas deram combustível para interpretações apaixonadas. Cada gesto vira pista, cada silêncio vira especulação. Em Itaquera, a possibilidade do retorno já inicia debates acalorados.
Há quem enxergue no atacante a peça que falta para transformar o setor ofensivo, enquanto outros ponderam sobre as condições do acordo e o impacto no elenco atual. Em meio a tudo isso, surgem comentários de que negociações estariam avançadas nos bastidores, com conversas discretas envolvendo números, tempo de contrato e cláusulas específicas. Nada está confirmado, mas a sensação é de que algo está prestes a acontecer. O Corinthians, sempre movido por paixão e intensidade, vive novamente aquela fase em que o rumor parece mais emocionante do que qualquer anúncio oficial. Se Roger Guedes realmente voltar, será difícil dizer que foi uma surpresa. O que ninguém consegue prever, porém, é o tamanho do impacto que esse retorno pode causar dentro e fora de campo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!